coração e sobre o meu coração. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte: onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Onde está empregado o nosso coração? Onde está inclinado o nosso coração? E o Senhor tem falado muito isso comigo, pessoal. Muito isso comigo durante algumas semanas. E a gente tem, na nossa célula, a gente tem um momento que a gente compartilha aquilo que Deus tem falado conosco. E é isso que o Senhor tem falado comigo. Rodney, onde está o seu coração? Será que de fato seu coração está inclinado a mim? Eu queria falar um pouquinho, com os irmãos, porque esse texto que nós acabamos de ler, pessoal, esse texto, ele tem várias coisas que a gente pode aprender, traz grandes lições. Mas tem uma coisa nesse texto que me chama muita atenção, e eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte, é como se o Senhor estivesse dando o endereço para onde nós devemos procurar quando nós quisermos encontrá-lo. Deus está falando assim, se você quiser me encontrar, eu vou te dar uma dica, tá? Eu vou deixar você me achar, mas com uma condição. E qual a condição? Quando a gente estiver procurando de todo o coração. Quando a gente estiver procurando de todo o coração. E nem sempre que a gente procura ao Senhor, a gente o faz de todo o coração. Talvez seja por isso que nem sempre a gente consiga encontrá-lo. Nem sempre que a gente está procurando o Senhor, a gente está fazendo com inteireza, com integridade. E a gente vê, pessoal, na Bíblia, a gente vê os exemplos, de que todos aqueles que serviram ao Senhor com inteireza foram recompensados, foram valorizados, foram honrados pelo Senhor. Eu me lembro que o povo de Israel reclamava durante o trajeto no Egito, e por causa disso, Moisés, que era um homem manso, ficou irado e desobedeceu ao Senhor. O Senhor falou para ele tocar na pedra e ele bateu na pedra. E aí o Senhor falou para ele assim, por causa disso aí, e eu estou usando as minhas palavras, por causa disso aí você não verá a terra prometida. E depois Moisés vai falar ao povo o seguinte, olha, por causa de vocês, eu não vou entrar no descanso do Senhor, porque vocês me fizeram pecar, porque vocês reclamaram. Mas o Senhor disse assim, olha, dessa geração, todos eles vão morrer, menos Josué e Calebe, porque me serviram com inteireza de coração. Então, pessoal, eu citei só um exemplo, mas a gente pode citar outros vários exemplos. A gente pode falar de Davi, A gente pode falar de outros, de vários outros. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte, pessoal. O que a Bíblia quer dizer quando menciona a palavra coração? Você já pensou nisso? A Bíblia fala muito de coração, de inteireza. O que significa isso? O que seria inteireza de coração? O que significa coração? Será que é esse órgão que a gente tem aqui, que é o mais importante do nosso corpo? Que sem ele a gente não vive? Será que é isso? Se fosse isso, alguns textos não fariam muito sentido. E aí eu vou pedir aos irmãos para abrirem Provérbios 4, 23, que é um texto, meus irmãos, que eu já decorei, porque é um texto que eu uso muito no meu dia a dia. E Provérbios 4, 23, E esse texto talvez nos traga a resposta daquilo que a gente está procurando. O que a Bíblia fala quando está se referindo ao coração? Abre para mim Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 vai dizer assim, pessoal. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, esse texto, o que ele está ensinando para a gente? Que a gente deve guardar o nosso coração, porque toda a nossa vida depende dele. Mas ele não está falando de um órgão vital, mas sim do centro das minhas emoções, dos meus pensamentos e das minhas atitudes. Ora, aquilo que a gente vê, pessoal, aquilo que eu vejo, que você vê, vai gerar em nós pensamentos e emoções. Ontem, eu e a minha esposa, a gente foi no cinema ver os 2 primeiros capítulos da série
da 4ª temporada da série The Chosen. A gente foi no cinema ver. E essa série tem nos abençoado muito. Não porque é uma série incomum, mas é porque a série é bíblica. E se tem algo de errado na série lá, eu não percebi, né? A série mostra um Jesus humano, um Jesus, um Deus de perto, um Deus vivo. E eu gosto muito disso. Então, ontem a gente foi ver e eu percebi que, eu não vou dar spoiler, mas assim, tem uma cena onde João Batista morre. E eu posso até dar spoiler, porque o que é mostrado na série todo mundo já sabe, né? Está escrito aqui. João Batista morre. E essa cena, meus irmãos, é retratada de uma forma emocionante. Porque mostra um homem que tem um coração totalmente inclinado ao Senhor e que não está nem um pouco preocupado com aquilo que vai acontecer com ele. Então, no leito de morte dele, ele olha para o lado e ele vê uma coisa emocionante. E eu estou falando aqui para causar curiosidade dos irmãos, para os irmãos assistirem a série. Mas causa emoção, e quando eu olhei para o lado, a minha esposa estava emocionada, estava chorando. E eu vi que outras pessoas também estavam chorando. Mas como assim? Aquilo ali já foi retratado na palavra de Deus. Mas, gente, é aquilo que a gente vê. Então, aquilo que a gente vê gera em nós pensamentos e emoções. E os nossos pensamentos geram mais emoções e atitudes. Aquilo que a gente pensa gera atitude em nós. Se você pensa coisa boa, as suas atitudes vão ser boas. Se você pensa coisas ruins, as suas atitudes vão ser ruins. Se você pensa coisas ruins, as suas escolhas vão ser ruins. E as consequências daquilo que você escolhe também vão ser ruins. Então, meus irmãos, ora, o que nós vemos, se o que nós vemos geram pensamentos, né, e esses pensamentos geram emoções e atitudes, né? Então, quando a Bíblia fala de coração, ela não está se referindo a um órgão, certo? Ela está se referindo ao reservatório de tudo que nós somos. A nossa personalidade, né? Em nosso coração estão contidos nossa alma, corpo e espírito. Por quê? Nós somos constituídos de 3 partes. Nós somos seres tricotômicos. Certo? Então, no nosso coração estão reunidos nosso corpo, alma e espírito. Ou seja, o nosso coração é como se fosse o centro gerador, né? Então, partindo daí, a gente vai entender muitas coisas. Que coisas são essas? Em primeiro lugar, eu quero mostrar aos irmãos o que Jesus disse em Mateus 15, eu vou pedir para os irmãos abrirem aí. Mateus 15, nós vamos ler do 1 ao 20. Vou pedir para os irmãos abrirem. Mateus 15. Nós vamos trabalhar bastante aqui em Mateus, amém? Então, vou pedir para os irmãos já deixarem aí que os textos paralelos, eu vou dizer aqui. Então, a gente vai trabalhar bastante com Mateus. E a gente vai ler do 1 ao 20, pessoal. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim diz a palavra do Senhor. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Olha aí, meus irmãos. Então, como dizem os mais antigos, né, tiveram a parcimônia, né? Tiveram aí a ousadia de interpelar Jesus dizendo o seguinte: vem cá, por que seus discípulos aí transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o teu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição,
vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna um homem puro, mas o que sai da boca, isto torna um homem puro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca, eu vou pedir para os irmãos prestarem atenção. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Amém, meus irmãos? Então, o que Jesus estava querendo nos ensinar aos seus discípulos aqui, nos ensinar também, era o seguinte: olha, não são os atos religiosos que vão pautar os nossos relacionamentos com Deus, não são os atos religiosos. O que eu quero dizer com isso? Não é o que você faz, é o que está aqui, ó, dentro do coração, mas não é esse órgão aí, é o que está dentro de você. Não é o que você faz, é o porquê você está fazendo. É a sua motivação, é o que te impulsiona. Então, você pode até não cumprir ao certo algum ato religioso, mas o importante para você é de por que você está fazendo aquilo, qual é a sua motivação. E aí eu pergunto aos irmãos essa noite: o que vai no teu coração? O que tem te impulsionado a vir aqui? O que tem te impulsionado a buscar a Deus? O que tem impulsionado você? O que tem me impulsionado a sermos cristãos? Talvez a resposta pareça simples: é o Senhor. Se é o Senhor, o que tem saído de dentro de nós? O que nós temos externado? Meus irmãos, eu posso praticar os meus atos religiosos? Claro, eu devo. Eu devo fazer isso. Eu preciso praticar atos de bondade? Lógico que eu preciso. Não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Lógico que eu preciso. Mas o mais importante que fazer isso é se o meu coração está inclinado em Deus para que eu faça isso. Se o meu coração está inclinado em Deus para que eu esteja aqui cultuando ao Senhor. Se o meu coração está cultuado em Deus para que eu vá aos encontros de células, para que eu pratique as atividades eclesiásticas, para que eu vá aos encontros de célula, para que eu vá às reuniões de oração, para que eu sirva ao Senhor com as crianças, para que eu sirva ao Senhor no som, para que eu sirva ao Senhor na multimídia, o que vai no meu coração? Será que eu quero impressionar alguém? Será que eu quero mostrar para as pessoas que eu realmente sou capaz de fazer tal tarefa? Será que eu quero mostrar para o pastor ou para outra pessoa aqui que eu estou servindo? O que vai no meu coração? Porque o que Deus está olhando não é o que eu e você estamos fazendo. O que o Senhor está olhando é o que nos motiva a fazer. É o que vai no nosso coração.
Então, meus irmãos, é errado cumprir as tarefas eclesiásticas, e aqui eu vou deixar bem claro para não haver confusão. Lógico que não. Lógico que não, desde que eu faça isso com o coração inclinado ao Senhor. Certa vez eu ouvi um pastor pregar: até a sua oração pode ser uma oração em pecado. E eu falei, nossa, que heresia. Mas quando eu entendi o que aquele homem estava falando, ele estava coberto de razão. Porque ele estava dizendo o seguinte: olha, se a sua oração for vã, ela é pecaminosa. Se você está orando porque te disseram que você tem que orar, essa oração Deus não ouve. Mas o Senhor já nos deu uma cola aqui de como nós acharmos, de como nós devemos fazer para achá-lo, né? Procurá-lo de todo o coração. Então, meus irmãos, a gente até conversava sobre isso no discipulado hoje de manhã, né? Eu dizia o seguinte: eu creio, meus irmãos, que nós temos como se fosse, vou usar uma alegoria aqui. Eu creio que nós temos um trono dentro de nós. Cada um de nós tem um trono dentro de nós, né? Você tem um trono dentro de você. Você tem um trono. Você sabe o que é um trono? É uma cadeira consagrada a um rei, a uma autoridade. Nós temos um trono dentro de nós. Nós temos um trono dentro de nós. Mas importa que esse trono seja ocupado pela pessoa certa. Importa que esse trono esteja ocupado pela pessoa certa. O que acontece, pessoal, é que muitas vezes esse trono que tem dentro de nós, ele está ocupado, mas não é pelo rei. Ele está ocupado, mas não é por aquele que tem capacidade, poder e autoridade para ocupar. E daí vem todos os nossos problemas. Por quê? Porque se o nosso coração estiver doente, toda a nossa vida vai seguir de uma perspectiva doente. Meus irmãos, o que vai dentro do seu coração? O que vai dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã, você já pensou nisso? O que vai dentro do seu coração? O que tem te motivado? Quem está sentado no trono que tem dentro de você? E seja sincero, não precisa responder para mim. Você vai responder para Jesus. E quando a gente faz alguma pergunta para Jesus, não adianta mentir, meus irmãos, porque Ele conhece o nosso coração. Quando a gente faz uma pergunta para Jesus, Ele já sabe a resposta, mas Ele quer que a gente diga. Quem está sentado no trono que há dentro de você? Talvez você responda assim: lógico, Rodney. É Jesus que está sentado no trono que está dentro de mim. Amém. Mas quais são as suas atitudes diante disso? Quais são as suas prioridades? O que você tem feito? Como você tem pensado? O que você tem falado? A Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio, o coração. O que tem saído da tua boca, meu irmão? O que tem saído da tua boca? Eu pergunto novamente, meu irmão, o que vai dentro do seu coração? E para responder essa pergunta, meus irmãos, eu vou pedir para os irmãos abrirem em Mateus, voltar um pouquinho, né? A gente vai ler Mateus 5:8. Voltem um pouquinho aí. Mateus 5:8. Mateus 5:8. Esse texto vai nos trazer uma revelação maravilhosa. A gente carinhosamente chama esse texto das bem-aventuranças, né? E é Jesus falando, e no capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração.
Então, meus irmãos, traduzindo isso aqui, felizes são aqueles que têm um coração puro, porque eles vão ver a Deus. Né? E às vezes eu me pego dizendo assim, meus irmãos, o que seria ter o coração puro, né? O que seria ter o coração puro? Porque são tantas impurezas que a gente vê por aí. Como manter meu coração puro? E eu vou confessar aqui, né, algo que eu penso aos irmãos. Né? Eu peço aos irmãos que não me julguem de primeira, que esperem eu explicar o meu pensamento. Eu costumo dizer, meus irmãos, que, rapaz, eu quando converso com meus amigos e eles me contam algumas coisas assim, a gente conversa sobre as coisas de Deus, né? Eu costumo dizer o seguinte, rapaz, eu odeio crente. Mas não me julga. Logicamente que eu não estou dizendo que odeio o povo de Deus, não é isso. Eu faço parte dele. Mas eu odeio esse estereótipo que a gente cria e chama de crente. Esse estereótipo que cumprimenta os irmãos, né? Faz as coisas de uma maneira agradável dentro da igreja, se comporta como cristão, mas fora da igreja se comporta como filho de Belial. Quando todo mundo está vendo é crente, mas quando está sozinho no seu quarto, é ímpio. Se comporta como crente quando está na frente do pastor, ou de alguma autoridade, alguma de um irmão, ou de algum irmão, mas se comporta como desviado, como descrente, quando está em outros lugares. Às vezes dá um péssimo testemunho. Meus irmãos, eu conheço a história de um homem que tinha uma loja de material de construção. E esse homem vendia a crédito para todo mundo. E sabe como é que era o crédito dele? Um caderno. As pessoas iam lá e ele falava assim, eu quero comprar 1 metro de areia, mas não tenho dinheiro. Só vou ter dinheiro no dia 30. Aí ele falava assim, tá bom, traz o caderno. Como é que é seu nome? Rodney. Rodney deve R$300. No final do mês você não paga. Você paga. Beleza. E ele vendia, meus irmãos, a maioria das vezes para crente. Um belo dia, o que aconteceu? Um amigo me contou que foi lá na loja dele e falou assim, poxa, eu queria comprar aqui, mas estou sem dinheiro. Ele falou assim, rapaz, não vendo mais assim não. Agora é só pagamento no ato. Aí esse homem respondeu assim, eu não vendo mais assim, você sabe por quê? Porque, poxa, muitas pessoas que compravam aqui não me pagavam. Não me pagavam. E aí quando eu ia cobrar, eu tinha dor de cabeça, porque eles diziam o seguinte, que não compraram nada aqui, que eu não tinha como provar. E a maioria dessas pessoas eram crentes. Então, meus irmãos, esse estereótipo, ele mascara quem nós somos. Mascara aquilo que vai dentro do nosso coração. E quando eu digo que odeio crente, estou dizendo que odeio esse tipo de estereótipo. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu cometo erros, meus irmãos. E cometo bastante erros, tá? Eu nem me sinto digno de estar aqui falando a vocês. Eu estou falando a verdade, estou sendo sincero. Mas eu tenho buscado no Senhor a ser eu mesmo de verdade. A mostrar aquilo que o Senhor tem me tratado. Porque eu preciso de tratamento. Então, meus irmãos, aquela máscara que esse estereótipo cria, né, esconde o comportamento que impede que nós sejamos nós mesmos. E, às vezes, só quando nós estamos vivendo situações extremas é que essa máscara cai. E a gente mostra de verdade aquilo que vai dentro do nosso coração. Nós revelamos o que tem dentro do nosso coração de verdade. Quando a gente vive situações extremas, às vezes de dor, né? Quer ver um exemplo? Não precisa abrir. Mas em João, capítulo 1, versículo 44, tem um exemplo disso, tá? Filipe está conversando com Natanael e está falando para Natanael o seguinte, olha só, eu encontrei o Messias, aquele que as Escrituras falam. Você precisa entender, o Messias é Jesus de Nazaré.
O pai dele é José. Aí Natanael vira para Filipe e diz assim: como assim? De Nazaré? Pode vir algo bom de lá? Aí Filipe fala assim: rapaz, vai lá e vê com seus próprios olhos. E eu estou usando as minhas palavras, tá, meus irmãos? Se os irmãos quiserem ler, está lá em João, capítulo 1, de 44 a 49, salvo engano. E eles têm esse diálogo. E Natanael vai lá. Natanael vai lá e chega, quando ele chega, e ele vê Jesus, e Jesus fala assim para ele: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Eu vi você embaixo daquela árvore. E Natanael fala assim: meu Deus, você me conhece? Jesus fala assim: eu vi você embaixo daquela árvore. Jesus estava se referindo, pessoal, a algo, eu creio, que Natanael estava pensando, algo que ia dentro do coração de Natanael. E que ninguém conhecia, só Natanael. Mas por que Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade? Porque Natanael falou exatamente o que ele estava pensando. Pode vir uma coisa boa de Jerusalém? Pode vir uma coisa boa de lá? Eles estavam esperando um Messias, um rei, que viesse cheio de graça e poder e imponência. Devia ser alguém milionário, ou devia ser um guerreiro, um general. Não estava esperando alguém de um lugar humilde. E ele falou exatamente o que ele estava pensando. Pode vir uma coisa boa de lá, rapaz. Que Messias o que? Você está errado. E Jesus falou assim: olha, eis aí o verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Eu pude saber, a tua ideia está totalmente equivocada. Você está totalmente errado. Mas eu sei o que vai dentro do teu coração. Você não é falso. Então, pessoal, a gente só mostra aquilo que vai dentro do nosso coração quando estamos passando por situações extremas e difíceis mesmo. A fome é uma situação extrema para você? Sentir fome é uma situação extrema para você? Quando você está com muita fome? Quando você está lá jejuando no seu quarto, né? Você está na sua casa, você está jejuando. Você está passando fome lá. Como é que você se comporta? Tem gente que fica irritado quando está com fome, né? É grosseiro com todo mundo, né? Sai dando patada em todo mundo. A fome é uma situação extrema, não é? Na verdade, a pessoa está mostrando o que tem dentro do coração dela. A sede é uma situação extrema? Como é que você se comporta quando você está com sede? A pobreza, a escassez é uma situação extrema? Eu já percebi, pessoal, que eu mudo o meu comportamento quando eu estou diante de uma situação de escassez. Eu mudo o meu comportamento. Eu já percebi que o meu coração está quebrado nessa área. Eu preciso de uma obra do Senhor. Então, pessoal, como a gente reagiria se a gente estivesse diante de uma situação de morte, de perigo de morte? É uma situação extrema? Perigo de morte? Será? É uma situação extrema para você? Para você que está me ouvindo, é uma situação extrema? Eu creio que é. Como é que você reagiria numa situação de perigo de morte? Enquanto eu estava estudando, né, para trazer aqui a mensagem para os irmãos, eu estava vendo algumas pessoas que estavam falando, e vi o vídeo de um pastor que eu gosto muito, né, ele está falando que esse pastor, ele ouviu uma pregação de outro pastor. E que esse outro pastor estava dizendo o seguinte, que ele ia visitar e pregar para pessoas que sofriam de doenças mentais. Então, o ministério dele era esse. Então, ele ia lá pregar, né, ministrar a palavra para essas pessoas lá. E, certa vez, ele foi ver um pastor que sofria de Alzheimer. Ele não se lembrava de nada. Esse pastor não se lembrava de absolutamente nada, nem de ninguém. Ele não lembrava das pessoas que ele conhecia. E o que esse pastor fazia lá? Ele estava internado no hospital, pessoal.
E nesse hospital que ele estava internado, esse pastor, ele falava palavras obscenas para as enfermeiras. Mas ele estava doente? Estava. Mas ele falava palavras obscenas para as enfermeiras. As enfermeiras ficavam constrangidas. E quando esse outro pastor foi lá visitar, ele falava palavras obscenas para o pastor também. E aí esse pastor foi visitar um outro paciente. Um outro paciente, né? Que era um outro pastor também. E esse pastor, ele conhecia, era uma pessoa conhecida dele. E quando ele chegou lá no hospital, né, nesse hospital, e estava falando, ele viu esse pastor, e esse pastor já não se lembrava dele. Mas começou a pregar a palavra para ele como se ele fosse uma pessoa que não conhecesse Jesus. E começou a recitar a palavra de Deus e a pregar, mesmo sem lembrar dele. E começou a pregar, e falar assim, você precisa aceitar Jesus. Eis que a volta está próxima, você precisa aceitar o Senhor, você precisa se reconciliar com Deus. E aquele homem ficou até emocionado, porque ele disse, olha, esse cara tem Alzheimer, mas ele lembra onde estão os textos bíblicos. Ele lembra o endereço na cabeça, mas ele tem Alzheimer, mas ele lembra da palavra de Deus. Meus irmãos, eu digo para os irmãos, não é a doença, nem o cansaço, nem a dor que vão nos fazer pecar. Mas a doença, o cansaço e a dor, elas vão revelar o que tem dentro do nosso coração. Nesse exemplo desses dois pastores, cada um deles revelou o que havia dentro do coração deles. Eu não estou julgando ninguém, mas talvez esse outro pastor que falasse obscenidades tinha isso no coração o tempo todo. E quando ele ficou doente, a máscara caiu. Porque talvez, durante toda a vida dele, ele tenha mascarado esse sentimento, tenha mascarado esse coração doente. E se a gente mascara as coisas, a gente se auto-engana. E se a gente não declara, não confessa que está doente, o Senhor não pode nos curar. O Senhor veio para curar doentes. Se nós não somos doentes, se nós não precisamos do Senhor, Ele não vai nos curar. Nós precisamos entender que o problema não é que nós sejamos pessoas ruins, porque o Senhor sabe que nós estamos contaminados pelo pecado, nós somos pessoas ruins. O apóstolo Paulo vai dizer, miserável homem que eu sou. O problema não é esse. O problema é quando nós não reconhecemos isso para que o Senhor não possa nos curar. Quando nós não reconhecemos que nós precisamos da ajuda do Senhor. Quando nós não reconhecemos que nós precisamos de Jesus para tudo. Aí está o problema. Então, meus irmãos, a doença, o cansaço e a dor, elas vão revelar, às vezes, o que está dentro do nosso coração. Qual é a nossa verdadeira inclinação. Às vezes, algumas pessoas, meus irmãos, elas vão fazer perguntas sobre a nossa vida pessoal. Algumas pessoas próximas, alguns amigos. E às vezes a gente conversa com as pessoas. Conversa e a gente se abre. Eu por natureza, sou uma pessoa fechada. Assim, eu rio, brinco, eu sou informal, mas eu sou meio fechado. Eu tenho dificuldade para falar sobre mim. Eu tenho facilidade para ouvir. Mas eu tenho dificuldade para falar sobre mim e me abrir. E às vezes as pessoas vão falar, meus irmãos. Mas o que nós precisamos questionar é o seguinte. Qual é o interesse? É saber da minha vida ou orar por mim? Será que quando a pessoa se abre com você ou comigo, será que eu vou ter essa responsabilidade de orar pelas dificuldades dela? De ser sigiloso com aquilo que ela me confidenciou? Ou será que eu só quero saber para compartilhar com outras pessoas? Porque se aquilo que eu conto no meu secreto para alguém vazou e outras pessoas sabem, será que o Senhor está sendo glorificado? Será que o Senhor está sendo glorificado?
Será que aquela pessoa vai ter confiança novamente para falar com alguém dos sentimentos dela? A palavra de Deus vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e seremos curados. É ou não é? Como é que nós vamos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos se nós não podemos confiar que eles não nos julgarão, que eles não vão orar por nós, que eles não vão colocar o coração deles na nossa dor, que eles não vão ter misericórdia? Amém, meus irmãos? Onde está o nosso coração? Onde está o teu coração? Então, meus irmãos, eu queria fazer uma nova pergunta aos irmãos. O que tinha no coração de Jesus? O que tem no meu coração? Só eu sei. Eu posso ter uma aparência de bem, meus irmãos. Eu posso vir à igreja, eu posso pregar, eu posso servir a Deus. Eu posso ter uma aparência de bem. Eu posso ter dons espirituais. Eu posso ser desenvolvido na obra de Deus, mas ainda assim ser uma pessoa reprovada. Você quer ver um exemplo? Mas, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Dom espiritual. É ou não é? Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, meus irmãos, o que vai no meu coração, eu vou prestar conta com o Senhor. O que vai no teu coração, você vai prestar conta com o Senhor. Mas nós podemos aprender com Jesus porque nós devemos ser imitadores de Cristo. E nós devemos saber aquilo que vai no coração do Senhor. Quer ver um exemplo, meus irmãos? Abram em Mateus 26. Mateus 26. Nós vamos ler do versículo 47 ao 54. Mateus 26. Nós vamos ler do 47 ao 54. Amém? Amém? Ô, meus irmãos, o que houve? Ainda não fomos arrebatados. Mateus 26, 47. Vamos ler do 47 em diante. O que tinha no coração do Senhor? Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Olha o que tinha no coração. Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Jesus era Deus, pessoal? É. Ele sabia o que Judas ia fazer? Sabia. Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Era uma situação extrema, pessoal? Era.
Jesus conhecia? Conhecia. E o que Jesus disse? Guarde a espada, pois os que empunham a espada, pela espada morrerão. Uma leitura breve, pessoal, esconde de nós o verdadeiro significado disso aqui. Nós vimos que situações extremas revelam aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus estava diante de uma situação extrema. Ele sabia que pouco tempo depois dali, ele seria morto e crucificado, a ponto dele chorar e suar sangue. Se os irmãos pesquisarem a medicina, a ciência, ela vai explicar o que capacita uma pessoa, o que causa, o que leva a pessoa a suar sangue. É uma situação de estresse quase insuportável ao corpo humano. O corpo humano começa a colapsar. E aí começa a expelir sangue numa tentativa desesperada de acalmar, de nos acalmar. Isso quem diz são os médicos. E Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. E o que ele fala? Largue a espada, pois os que empunham a espada viverão pela espada. Morrerão, pela espada morrerão. O que Jesus está dizendo? Não precisa abrir, mas se você quiser anotar, anota aí. Salmo 22, versículo 1. O que diz lá esse texto? Diz assim, Jeremias 15, versículo 2. O que diz esse texto, meus irmãos? Jeremias 15, 2. Diz assim, e se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Jesus estava diante de uma situação extrema, e o que ele disse, o que saiu da boca dele? Se da nossa boca sai aquilo que o nosso coração está cheio, o que saiu da boca de Jesus? A palavra de Deus. O que estava dentro do coração de Jesus? Jesus estava cheio de Deus. Ele estava cheio da palavra. Ele estava cheio das Escrituras. Em segundo lugar, pessoal, a gente vai agora para Mateus 27. E a gente vai ler o 45, a partir do versículo 45. Mateus 27. Nesse texto, Jesus está sendo crucificado e numa aflição de ter os pés e as mãos perfuradas, ele dá um grito. Ele dá um grito. No 46 diz assim, Mateus 27, 46 diz assim, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? São palavras dele? São palavras dele? Se vocês lerem em Mateus 22, versículo 1, os irmãos vão ver que não. Olha o que diz em Salmo 22, versículo 1, meus irmãos, perdão. Salmos 22, versículo 1 diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Jesus estava sendo crucificado e estava exclamando a palavra do Senhor. O que tinha dentro do coração do Senhor Jesus? A palavra do Senhor. Nas últimas palavras de Jesus, antes dele expirar, o que será que ia dentro do coração dele? Nas últimas palavras de Jesus, antes dele expirar, meus irmãos. Aí você vai lá em Lucas 23, 46. Vamos ver aqui o que o texto nos mostra. Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Tendo dito isso, expirou. O que será que ia no coração do Senhor, meus irmãos, quando ele estava ali, segundos antes dele morrer? O que tinha no coração do Senhor? Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E o que diz Salmo 31, 5? Salmo 31, 5 vai dizer o seguinte: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. O que tinha no coração de Jesus quando ele estava morrendo? Será que essa morte aqui era uma situação extrema? Eu preciso perguntar isso. Lógico que era. E o que tinha no coração de Jesus? A palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos. Colossenses 3:24 vai nos ensinar uma coisa maravilhosa, e já estou caminhando para o final. Ele vai dizer assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo que vocês fizerem, façam de todo coração. Mas como é que você vai fazer algo de todo coração se o teu coração não está inclinado ao Senhor? Se o teu coração está dividido? Se o trono que tem dentro de você está ocupado e não é pelo Senhor? Como você vai fazer de todo o coração? Se essa for a tua situação, tudo que você fizer vai ser pecado, meu irmão. Isso serve para mim. Essa mensagem me atingiu. Porque o Senhor tem falado: Rodney, onde está o teu coração? Quais são as tuas prioridades? E o Senhor está falando isso, o Senhor nos confronta, meus irmãos, o Senhor, Ele nos confronta, não é para nos diminuir, não é para nos envergonhar, é para nos curar, é para nos fazer refletir. Mas às vezes o nosso coração está tão endurecido que nem assim, nem sendo confrontado pelo Senhor, a gente é capaz de mudar, a gente é capaz de se render, a gente é capaz de abrir mão do nosso próprio eu, que eu creio que foi herdado lá do Éden, do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, que nos faz olhar para nós mesmos, como se nós fôssemos deuses, conhecedores do bem e do mal. Sabe, pessoal, às vezes eu fico me perguntando, será que meu coração está totalmente inclinado ao Senhor? Eu preciso de cura, Senhor. Eu não sei você, eu preciso. Será que Ele está sentado no trono do meu coração? Pessoal, se você sinceramente respondeu sim, eu não estou falando com você. Essa mensagem não cabe para você. Mas se você aí dentro do seu coração, dentro do seu íntimo, não precisa se expor. Mas se você dentro do seu íntimo, você fala assim: olha, o meu coração ele está dividido hoje. Ele está dividido. Eu tenho dividido o meu coração, sabe, no meu trono, no trono que tem dentro de mim, ele está ocupado. E não é pelo Senhor, não é por Jesus. Seja sincero. Se você diz isso aí dentro do teu coração, essa palavra é para você como foi para mim. Porque o Senhor quer te curar. E tomara que você seja como Natanael. Em você não haja falsidade. Que em mim não haja falsidade. Que nós sejamos verdadeiros israelitas. Então, meus irmãos, se você entende que o teu coração, ele já não, você já não sabe mais se ele está inclinado, se aquilo que vai dentro do teu coração, se você reconhece que precisa mudar, precisa fazer diferente, eu vou pedir a você que ore comigo. Ore para que o Senhor te cure.
Será, meu irmão, que há algo impossível para Deus? Será que há algo de fato que o Senhor não possa fazer? Será que há algo que o Senhor não possa consertar? Outro dia eu estava ouvindo um relato de um pastor que dizia que atendeu um casal que disse, olha, pastor, eu vou me separar, nós vamos nos separar, nós estamos decididos, nada do que o Senhor falar para nós vai funcionar. E aquele pastor disse assim, você vai separar? Vou. Perguntou para a mulher, você quer se separar? Quero. Perguntou para o homem, você quer se separar? Quero. E qual é a razão da separação? Qual é a razão do divórcio? E aí os dois falaram assim, acabou o amor. Acabou o amor. E aí aquele pastor disse para mim assim, ora, será que acabou o amor? Ou acabou a percepção de vocês do amor? Sabe por que eu estou dizendo isso? O pastor disse. Porque se você for ler lá em Gálatas 5:22, ele vai te dar um rol do fruto do Espírito. Daquilo que o Espírito causa, o Espírito Santo causa quando está se manifestando em nós. Da consequência do Espírito Santo morando em nós. E o pastor perguntou para aquele casal, você é cristão? Você crê em Deus? Você crê no Senhor Jesus como teu suficiente Salvador? E ambos disseram sim. Se você creu, você é marcado pelo Espírito Santo de Deus. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vive em você. E o fruto do amor, o fruto do Espírito é amor. Então o amor não acabou. O que acabou foi sua percepção do amor. E o pastor disse que ambos se olharam e ficaram sem argumentos. E o pastor perguntou a eles, vocês acham que há algo impossível para Deus? Você acha que Deus existe algo que Deus não possa mudar? Existe algo que Deus não possa fazer diferente? E a mesma pergunta eu queria fazer para os irmãos. Talvez, meus irmãos, em algum momento, a gente questionou por que a gente às vezes não vê tantos milagres do Senhor. Por que às vezes a gente não vê tanta manifestação do Espírito Santo? Por que a gente às vezes não vê mudança do Senhor? Por que a gente só fica às vezes ouvindo testemunho de pessoas que se relacionam e contam para a gente o resultado do relacionamento delas com o Senhor? Será que Deus mudou? Será que Ele tem filho preferido? Não, meus irmãos. Às vezes o problema está no nosso coração. Às vezes o nosso coração não está totalmente inclinado ao Senhor. Porque se o nosso coração estiver inclinado ao Senhor, meus irmãos, a nossa oração vai ser diferente. O nosso culto vai ser diferente. O nosso louvor vai ser diferente. A nossa adoração vai ser diferente. O nosso trato com os irmãos vai ser diferente. Amém, meus irmãos? Como está o seu coração? E eu vou pedir para você ficar de pé. Eu vou pedir para o pessoal do louvor vir. Eu já terminei. Eu vou pedir para que os irmãos orem comigo. E eu vou pedir também o pastor Antônio para vir aqui, pastor, para nos dar a bênção sacerdotal. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor. Senhor, obrigado por esse tempo. E obrigado pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra ache lugar em nossos corações e ela dê fruto. Pai, eu não sei como está o coração dos meus irmãos, mas eu sei como está o meu. E eu preciso que o Senhor me cure, Pai. Eu preciso ser mudado pelo Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos a cada um presente aqui e aqueles que vão ver essa mensagem, ó Pai, no decorrer do tempo. Que o Senhor, meu Pai, conserte aquilo que está quebrado. E o Senhor nos ajude a tomar decisões,
a renunciar, mesmo que às vezes doa, Pai, para que nós possamos colocar o Senhor no lugar onde só o Senhor pode estar. Ajuda-nos, Pai, a fazer aquilo que só nós podemos fazer, que é tomar decisão, que é renunciar, para que nós possamos caminhar diante do Senhor. Pai, dai-nos força para nos arrepender se for a necessidade. Dai-nos força também para perdoar se for a necessidade. Mas restaura o nosso coração, Pai. Se o nosso coração estiver quebrado, restaura, Senhor. Restaura, Pai. Faz no Pai de novo. Faz de novo aquilo que o Senhor já fez conosco. Se em algum lugar, Pai, nós deixamos cair o nosso primeiro amor, faz-nos lembrar aonde foi, Pai, para que nós possamos resgatá-lo, para que nós possamos buscá-lo de novo, e nós possamos restaurar, Pai. Tu és um Deus de restauração, Tu és um Deus de renovo, Tu és um Deus, Pai, de perto, Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus que perdoa 70 vezes 7. Tu és um Deus que nos acolhe, que nos abraça, que nos limpa, que nos apronta para seguir a Tua vontade. Tu és um Deus que nos abraça. Tu és um Deus que nos acompanha, companheiro, amigo, salvador, protetor. Tu és o Deus maravilhoso. E nós pedimos, Pai, restaura o Teu povo. Cura a nossa cegueira espiritual. Faz-nos ver o Senhor, meu Pai. Faz-nos enxergar e entender que o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, e o Senhor será o mesmo sempre. E o Senhor ainda é poderoso. O Senhor ainda é Deus. O Senhor ainda é aquele que nos faz recomeçar. O Senhor ainda é aquele que nos faz caminhar na Tua direção. O Senhor ainda é aquele que nos sustenta. Restaura, Pai. Não nos deixe ser enganado por aquilo que nós vemos, mas nos faz andar por fé. Restaura-nos essa noite, Pai. O Teu servo ora em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.